Hoje comigo aqui na Vasco TV, Felipe Carregal, VP jurídico do Vasco, para esclarecer tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o torcedor fica muito curioso. Então eu separei aqui várias perguntas dos torcedores e as minhas curiosidades também, tá, Carregal? Ótimo, Vanessa. Depois de uma semana intensa, acho que é importante essa comunicação com o torcedor. E eu prometo que eu vou tentar tirar o juridiquês para que a comunicação fique mais simples e direta, que eu acho que esse é meu papel aqui. Bom, o grupo 777 está em crise no exterior, não cumpriu o combinado com o Vasco e o Vasco agora ingressou com uma questão de ordem para saber quem é o responsável pela 777 nesse momento. Bom, a ideia de vocês é pedir uma indenização pelos prejuízos causados pela 777? Vanessa, esse é um ponto interessante, tá? Por duas razões. Tá? A primeira é que, do ponto de vista do processo, do ponto de vista do processual, a procuração é um documento obrigatório, mas não só a procuração. Você precisa apresentar uma procuração e você precisa comprovar que quem assina essa procuração tem poderes para assinar esse documento. E no caso da 777 é curioso, porque quem assina a primeira procuração é ainda o Steve Pasco, que era um dos administradores do grupo 777. E a gente descobriu posteriormente que na data da assinatura dessa procuração, e ela está nos autos, o Pasco já havia renunciado há uns 15 dias do cargo que ele ocupava no grupo. Então aquela procuração, obviamente, ela foi assinada por uma pessoa que não tinha mais poder para assinar. Isso não foi comunicado ao Vasco? Isso não foi comunicado nos autos. É mais grave. Tá? A primeira procuração apresentada ela já não tinha validade. Tá? Ela não tinha validade porque ela foi assinada por uma pessoa que não tinha poderes para assinar. E quem assumiu também, a gente não foi comunicado disso. E piora um pouquinho a situação, porque posteriormente mais duas procurações foram apresentadas por duas pessoas diferentes. Duas pessoas ligadas a empresas especializadas em crise, de empresas em estado quase de insolvência. E essas duas pessoas assinam duas procurações diferentes, sem apresentar nenhum documento capaz de comprovar por qual razão essas pessoas estariam assinando esse documento. Por qual razão essas pessoas estariam falando perante o Poder Judiciário Brasileiro em nome da 777. Tá? Então, assim, não existe nos autos nenhuma comprovação disso. Tá? E isso é muito relevante, eu já expliquei do ponto de vista do próprio processo, e também do ponto de vista de uma eventual indenização, que eu acredito que o Vasco ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser, de fato, a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023 eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. Carregal, o Vasco foi reconhecido como o único acionista com plenos direitos sobre o Vasco SAF. Qual é o efeito prático desse reconhecimento? Isso significa, por exemplo, que a 777 perdeu o controle da SAF? Vanessa, na verdade, a 777 já não tem o controle da SAF desde maio de 24, quando nós, através daquela tutela cautelar antecedente, afastamos a 777 do controle da Vasco SAF. Então, essa decisão que defere o pedido do RJ, ela, mais uma vez, reforça que hoje
o Vasco é o único acionista em pleno gozo dos seus direitos societários, tá? Ou seja, a 777 hoje continua com todos os seus direitos societários suspensos, tá? Então, assim, apesar de toda a confusão que a 777 criou às vésperas do pedido de RJ, até com distorção na imprensa de decisão judicial, a 777 continua não tendo nenhum tipo de poder ou controle sobre a Vasco SAF, desde maio de 24. Outra questão importante aqui. Na decisão que concedeu o pedido de recuperação judicial do Vasco, foi apontado que a 777 vive uma crise no mundo e essa instabilidade pode influenciar de forma temerária na recuperação. Vanessa, essa decisão ela é emblemática porque ela hoje, em 2025, ela reafirma que a situação da 777 não mudou. Na verdade, ela piorou de maio de 24 para fevereiro de 25. Então, essa decisão ela é muito clara e ela diz expressamente que hoje a 777 não tem capacidade nenhuma de gerir a Vasco SAF, seja a capacidade financeira e seja a capacidade de gestão. Porque, veja, a gente não sabe nem quem toma decisões pela 777. A gente não sabe nem quem assina uma simples procuração pela 777. Então, como é que uma empresa, numa situação complexa, teria, de alguma forma, como influenciar numa recuperação judicial? Assim, não faz nem sentido. A parte que... E a decisão também ela é muito firme nesse sentido. Ela diz expressamente que a 777 contribuiu para a situação hoje que a Vasco SAF se encontra. Então, como que eu vou dar para uma parte que é parte relevante, né, dessa crise, como é que eu vou deixar ela, de alguma forma, influenciar na reestruturação da empresa que ela ajudou a quebrar? Então, assim, não tem lógica nisso. Então, nesse ponto, a decisão ela é brilhante. Ela é brilhante porque ela reforça com base em prova. Tá? Isso tem que ficar claro. Não é só com base no que eu estou alegando. É com base em toda a documentação apresentada nos autos. Tá? Então, essa decisão ela é emblemática por isso. Porque passados meses, quase um ano, a situação da 777 é pior. A crise financeira do clube foi atribuída à má gestão da 777. Bom, como é que essas falhas agravaram a crise financeira do clube? Vanessa, essa pergunta é interessante, é sempre bom relembrar isso, que a Vasco SAF, diferente de outras SAFs do Brasil, ela, pela operação que foi feita à época, ela nasce devendo 700 milhões de reais. Então, se você tem uma empresa que na origem está devendo 700 milhões de reais, o que você faz, Vanessa? Qual é a primeira medida que você tem que tomar? Você tem que atacar essa dívida. Porque o custo dessa dívida é altíssimo. Imagina 700 milhões de reais rodando juros, correção, mensalmente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é atacar essa dívida e diminuir o custo dessa dívida. Tá? Isso não foi feito. Isso não foi feito, apesar do Conselho Fiscal da Vasco SAF alertar isso várias vezes. Então, eles sabiam que não tinham capacidade de controlar as finanças da empresa sem um ataque direto à dívida. Isso está claro nos pareceres do Conselho Fiscal. Então, eles simplesmente ignoraram todos os alertas que foram dados. E, em paralelo, sem pagar a dívida, eles começaram a gastar em jogadores e hoje a gente percebe que essas contratações foram feitas em valores acima do mercado. Alguns jogadores chegaram no Vasco ganhando 3, 4, 5 vezes a mais do que eles ganhavam em outros times, sem nenhuma justificativa aceitável para isso. E pior, o que eles fizeram com esse custo? Eles empurraram para frente, mas empurraram para frente sem gerar novas receitas e sem atacar a dívida. Então, assim, virou uma bola de neve. E, mais uma vez, o Conselho Fiscal da Vasco SAF, que é sempre bom lembrar, era composto à época por 3 membros, um indicado pelo Vasco e 2 pela 777. Os 3 sempre
alertando que, olha, vocês precisam atacar essa dívida. A conta não vai fechar. O que eles fizeram? Nada. Isso, para mim, reforça, mais uma vez, que tipo de gestão a 777 fez à frente da Vasco SAF. E, mais uma vez, só reforça o que a juíza disse na decisão que deferiu o pedido, que a 777 é, sim, uma das responsáveis pela crise econômico-financeira que atingiu a Vasco SAF e o CRVG. E carregar o laudo pericial, ele indicou a existência de possíveis irregularidades na gestão da 777. Existe a expectativa de que essas investigações levem, por exemplo, a responsabilizações? Vanessa, com certeza, tá? Com certeza, essa perícia preliminar, ela foi realizada ainda nos autos da tutela cautelar antecedente, que afastou a 777 do controle da Vasco SAF. Essa investigação ela vai ser aprofundada, óbvio, e a juíza, na decisão que defere o pedido de recuperação judicial, ela deixa claro que, caso comprovadas, o Ministério Público vai tomar ciência para que os responsáveis sejam punidos. Ou seja, eles serão punidos tanto na esfera civil, tá? Que o Vasco vai atrás disso, e na esfera criminal também, por conta do envolvimento do Ministério Público. Tá? Então, sim, essas práticas, se comprovadas, elas ensejarão a responsabilização dos agentes que praticaram. Tem um trecho aqui na decisão que aprovou o pedido de recuperação judicial que considera que a atual diretoria já vinha adotando medidas de reestruturação antes do período do pedido de recuperação judicial. O que isso demonstrou? Vanessa, a decisão ela reconhece o esforço da diretoria da Vasco SAF e do CRVG no sentido de se buscar uma solução para um problema tão gigantesco que é a dívida do clube. E a gente iniciou essa estruturação com medidas internas, tá? Mas para fora, o que chamou mais atenção foram as mediações, tá? E essas mediações elas foram muito bem sucedidas, tá? Para você ter ideia, a gente vai iniciamos agora a fase judicial da reestruturação, que é a recuperação, e a gente já inicia essa fase com a adesão da grande maioria dos credores da classe 1, que é justamente a classe trabalhista, que é uma classe delicada e importantíssima no RJ. Tá? E qual é o impacto disso? Isso traz credibilidade, isso traz agilidade. Tá? Para você ter ideia, os próprios credores que participaram dessas mediações, eles reconheceram isso. Muitos deles chegaram nessas sessões de mediação e falavam que, olha, é a primeira vez que eu vejo o Vasco tomando uma atitude efetiva, direta, para pagar o que me deve. Então isso resgata uma credibilidade. Porque é aquela história, olha, eu te devo, estou te devendo, mas assim, não estou nem aí se eu vou te pagar hoje, amanhã, daqui a 20 anos. Agora não. Agora o Vasco está dizendo que, olha, eu devo, a minha situação é delicadíssima, eu quero te pagar, vamos fazer um acordo. E, de uma forma geral, ajuda esse processo de recuperação judicial? Acelera de alguma forma? Exatamente. A gente já entra nessa fase judicial da reestruturação com uma classe, com a adesão de uma classe ao plano. Importante. Isso me dá agilidade, baixa a temperatura da RJ, é menos uma classe para ficar se negociando. Essa negociação já foi feita previamente. Isso traz agilidade, isso reduz tempo. Então a juíza reconhece o esforço que foi feito e foi um esforço que contou, como eu disse, um trabalho brilhante da diretoria da Vasco SAF, dos nossos assessores externos. A gente contratou não só uma assessoria financeira, como escritórios especializados em reestruturação. Tá? Então o resultado foi, sim, muito bem sucedido. E isso é reconhecido pela decisão que defere o pedido de recuperação judicial.
E Carregal, houve alguma restrição no pedido de recuperação judicial por causa da não apresentação dos balanços? Nenhuma, Vanessa, não teve nenhuma restrição e a gente sabia que isso não ia acontecer. A gente tem uma assessoria, a gente tem profissionais renomados, especialistas nisso, e a gente já sabia que não teria esse documento pronto, então a gente já vinha conversando internamente sobre isso, tá? E a gente formula o pedido de recuperação e não apresenta os documentos, mas a gente justifica por quê, tá? E a juíza reconhece a nossa boa-fé e entende a razão pela qual nós não apresentamos. E por que não apresentamos? Porque, Vanessa, as pessoas têm que entender que a transição de controle 777 Vasco, ela não foi pacífica. O Josh não chegou e entregou a chave da Vasco para o Pedrinho. Não foi assim. Então você não tinha as informações corretas para apresentar um balanço exatamente, real. Exatamente. Então, o que está se fazendo hoje? A diretoria da SAF está revendo toda a documentação, documento por documento, extrato por extrato, operação por operação. É um trabalho de lupa. Está sendo feito um trabalho minucioso de lupa. E eu te antecipo que algumas coisas não estão batendo. Mas isso em algum momento vai ser tornado público. Mas a situação, a gente herdou uma situação confusa, complexa, mas estamos ali trabalhando firme para que o balanço seja apresentado e que seja um balanço real. Esse ponto é importante. Então, por isso que a juíza reconhece a nossa boa-fé. Eu prefiro apresentar um documento real depois do que entrar com um pedido de RJ apresentando um documento que eu não tenho a certeza ainda que reflete a realidade. E, como eu disse, a gente já tem fortes indícios que não reflete a realidade. Então, ele está sendo refeito, vai ser apresentado e, quando for a hora, o momento, vai se explicar as razões pelas quais a gente entendeu que o documento não estava refletindo a realidade, tá? Por conta de operações, enfim, de coisas que não estão fazendo muito sentido na contabilidade da empresa, mas, mais uma vez, não é o momento de se falar isso. E você, torcedor, se ainda tem alguma dúvida, manda nesse e-mail aqui. Pode ser por escrito ou você pode mandar também um vídeo de até 30 segundos gravado na horizontal. Manda a sua pergunta.